diabo foi derrotado lá na cruz, não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Jesus foi lá no inferno e roubou a chave lá da mão do diabo. E como diria uma música antiga, o diabo tremeu. E foi derrotado lá naquela cruz. Tenha coragem, irmãos. A segunda arma de Neemias é que ele conhecia a palavra de Deus. No mesmo versículo 11, ele diz: alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Ele sabia que não podia, irmãos, entrar no lugar santo. Entrar no lugar santo significaria transgredir a lei. Neemias percebeu que aquela mensagem daquele profeta não era coerente com as escrituras. Tiago 1,25, um texto conhecido, diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós temos a palavra de Deus como a lâmpada para os nossos pés, como nós temos a palavra de Deus no nosso coração, irmãos, é fácil nós lidarmos com as situações, porque se o inimigo se levantar, nós temos a palavra de Deus para nos dar base. Se o inimigo se levantar, nós podemos, como Jesus fez lá no deserto, 40 dias no deserto, o inimigo vem e tenta de alguma maneira desviar Jesus, e Jesus responde todos os questionamentos do inimigo através da palavra de Deus. Neemias tinha conhecimento então da palavra, e eu e você precisamos atentar bem para a lei perfeita da liberdade, conhecer essa palavra vai nos ensinar, vai nos dar conforto para os dias de dificuldade. A terceira arma, irmãos, usada por Neemias, no versículo 12, diz assim: percebi que Deus não o tinha enviado. Neemias percebe que Deus não tinha enviado aquele profeta. Neemias usa então o discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, irmãos, vem do conhecimento dessa palavra que Neemias tinha, nós falamos isso no item 2, com a comunhão com o Deus da palavra. A letra por si só mata, irmãos, mas quando nós lemos essa palavra, entendendo que Deus, através dessa palavra, vai falar com os nossos corações, então, essas palavras criam vida, e elas ardem no nosso coração, e podem ser bússola para as nossas vidas, podem ser luz para o nosso caminho. Neemias tinha, então, irmãos, um discernimento espiritual. Neemias, como nós vimos, buscava em oração sempre a direção de Deus. Irmãos, o conselho para você, então, é que você possa, junto comigo, de alguma maneira, buscar em Deus esse discernimento espiritual, buscar em Deus, de alguma maneira, essa direção, buscar em Deus essa comunhão, ter comunhão com Deus, entender, ter o conhecimento da palavra de Deus e ter o conhecimento e a comunhão com Deus da palavra. A quarta coisa, irmãos, Neemias tinha e usou uma arma, que era a integridade espiritual. Versículo 13 diz que a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, a intenção daquele profeta então era que Neemias cometesse um pecado. Ele queria que Neemias errasse. Neemias era um leigo, não podia entrar no templo, no lugar que ele queria ser levado, para o lugar santíssimo, lugar ali que só os sacerdotes poderiam entrar. A intenção era que Neemias cometesse um pecado, e Neemias se mantém firme. Neemias entende que só pode ficar em pé diante dos homens se ele permanecer firme diante de Deus. Neemias então se mantém fiel. Hernandes Dias Lopes, um outro autor que escreve com Neemias, diz que ser fiel a Deus é mais importante do que viver. Talvez a coisa mais importante para nós, irmãos, que nessa noite temos um entendimento sobre que Deus, Jesus fez por nós, temos um entendimento do que é ser cristão. Talvez a coisa mais importante nas nossas vidas seja que nós possamos nos manter fiéis a Deus. Neemias então tem essa integridade espiritual, fica longe do pecado, corre do pecado. O que é errado, então Neemias está fora, ele não faz. Tanto que nós vimos na semana passada que todos os outros judeus emprestavam dinheiro cobrando juros, e Neemias não, porque era errado, era contra a lei. Neemias tem então, irmãos, uma integridade espiritual, foge do pecado. A quinta arma então que Neemias usa, irmãos,
está no versículo 14. O versículo 14, irmãos, Neemias está fazendo uma oração. E nós vemos Neemias fazendo muitas orações. Nós podemos dizer que Neemias foi um homem de oração. Alguém que buscava em Deus a coragem, buscava o discernimento espiritual, buscava em Deus sempre a direção para tudo que ele fizesse. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Em qualquer momento, irmãos, qualquer situação, você não precisa estar no teu quarto para orar, você não precisa estar na igreja para orar, você pode orar em qualquer lugar. Você pode falar com Deus da palavra em qualquer lugar. A sexta arma que Neemias usa, irmãos, é o trabalho perseverante. O versículo 15, que foi o primeiro versículo que nós lemos, diz que o muro ficou pronto. Eles conseguiram, irmãos, independente de todas as dificuldades, de todos os medos, de todas as coisas que afligiam Neemias e o povo, eles conseguiram. Neemias perseverou com coragem, orando, com discernimento espiritual, conhecendo a palavra. Neemias perseverou. Paul Freston diz que sem esforço não há grandes realizações para Deus. Para realizarmos algo para Deus, nós precisamos de esforço. E se você está aqui nessa noite, você deve saber muito sobre isso. Para você estar aqui tocando, cantando, na portaria, dando aula, lá no som, participando da cantina hoje. Não há nada que nós possamos fazer para a honra e glória de Deus sem esforço. Por isso, irmãos, não desanime. Prossiga. Nós vemos Neemias prosseguindo. Mesmo que você tenha que continuar construindo, como nós vimos no capítulo 3, e lutando, como nós vimos Neemias e seus trabalhadores com uma espada na mão e uma pá na outra, eles continuavam construindo o muro, mas prontos para a luta. Foi isso que Neemias fez. Nós teremos lutas e aflições, mas nós precisamos prosseguir com coragem, buscando em Deus essa coragem. E a sétima arma, irmãos, versículo 16, diz assim o final do versículo: pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Irmãos, a força vem de Deus, o livramento vem de Deus, e a glória deve ser dada a quem? A Deus. É Ele que é dono de todas as coisas. Tudo que nós fazemos, a nossa vida é para a honra e glória do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Nós dependemos de Deus. Sem Deus nós não somos nada. E Neemias tinha certeza disso. Sabia que a vitória vinha de Deus, que a glória pela reconstrução do muro vinha de Deus. Neemias consegue com essas 7 coisas, irmãos, vencer as dificuldades. Construir o muro, vencer então as afrontas de Sambalate, de Tobias, ele consegue. E ainda assim, irmãos, nós ainda temos alguns capítulos que nós vamos estudar, aprender um pouquinho da história de Neemias. E nós não sabemos o que vai acontecer nesses próximos capítulos, mas nós vemos uma vitória nesse capítulo 6, porque os muros foram finalizados. Agora, irmãos, depois da vitória, depois da bênção, nós não podemos esquecer das nossas armas. Nós não podemos deixar de vigiar. O muro estava concluído, mas a luta de Neemias continuava. Talvez uma etapa na sua vida esteja concluída, mas a luta continua. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalha. Paulo, na sua carta para Efésios 6, versículo 13, diz: toma a armadura, fique esperto, para que você possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Nós precisamos então, irmãos, entender que a nossa vida, temos alegrias, temos momentos de tristeza, mas como diz esse teólogo aqui, não é uma colônia de férias, mas um campo de batalha. Nós vamos ter aflições, mas nós precisamos aprender com Neemias nessa noite, e nós precisamos orar, nós precisamos buscar o discernimento espiritual, nós precisamos buscar em Deus a coragem, nós precisamos ficar firmes, nós precisamos glorificar a Deus, precisamos ter isso, irmãos, para que possamos avançar, para que possamos prosseguir, para que possamos, como Neemias, construir.
E o versículo 15 nos diz que o muro ficou pronto. Se nós lembrarmos um livro anterior a Neemias, o livro de Esdras, nós vemos pessoas que durante anos tentaram reconstruir Jerusalém e não conseguiram. E Neemias, só com 52 dias de trabalho, consegue deixar o muro pronto. Esse homem consegue isso, irmãos, porque buscou em Deus a direção, buscou em Deus a estratégia para que passasse, sobrevivesse às lutas. E nós temos então em Deus, irmãos, estratégias, nós temos possibilidades para que possamos passar das lutas, passar das dificuldades, possamos prosseguir independente das dificuldades, possamos prosseguir independente das lutas, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que é poderoso. E toda a honra e toda a glória, seja na dificuldade, seja na alegria, seja dada a Deus. Que possamos prosseguir. O muro está concluído, mas ainda tem portas, ainda tem reforço para ser feito. Mas que possamos ficar firmes, irmãos. Firmes nessa reconstrução. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela honra, pelo privilégio, Pai, de nessa noite aprender um pouco mais com a vida de Neemias, Pai. Alguém que foi, Pai, um homem de oração, alguém que foi corajoso, um grande líder, Pai. Pai, que essas instruções, Pai, que o exemplo de Neemias seja vivo nas nossas vidas, que o exemplo de Neemias seja uma realidade para nós, Pai. Que possamos de alguma maneira ficarmos firmes, Pai, ter coragem, buscarmos o discernimento, buscarmos em oração, Pai, a direção para as nossas lutas, Pai, do dia a dia, para as nossas dificuldades, para as batalhas que enfrentamos, Pai, temos consciência disso, Pai, que como Jesus disse, Pai, nós teríamos aflições nesse mundo, Pai. Nos dá bom ânimo, nos dá, Pai, condições, Pai, de ficarmos firmes, Pai, com coragem, Pai, para que possamos resistir e avançar e continuarmos firmes na reconstrução, Pai, como Neemias ficou junto com os seus trabalhadores. Nos dá ânimo, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.